Bom dia, vamos iniciar nossa semana com a aula de português. Como foi o fim de semana de vocês? Foi tudo bem? Então vamos lá. Na nossa aula de português nós iremos falar sobre cordel. Quem sabe o que é cordel? Quem já ouviu falar em cordel, em um grande cordelista? Hein? Vamos lá. Por que cordel? Cordel porque eram poesias que eram expostas em cordões. Isso mesmo, em cordões, tia? Sim, em cordões. Eram poesias feitas em livros menorzinhos, em livros pequenos, poesias com versos, com rimas, onde eles eram expostos em cordas, como se fosse varal de roupa. O varal e as poesias, os livros, presa com um pregador, onde lá continha várias poesias de diversos temas. Um grande cordelista que todos nós conhecemos, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu garanto que os pais de vocês já, é o Patativa do Assaré. A tia vai ler um pouquinho sobre ele, vai falar um pouquinho sobre ele com vocês. Inclusive, lá no Dragão do Mar de Arte e Cultura, né, que é aqui na Praia de Iracema, em Fortaleza, tem uma estátua, se encontra uma estátua desse grande cordelista. Olha aí. Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, nasceu na Serra de Santana, a 18 quilômetros da cidade do Assaré, em 5 de março de 1909. Filho de Pedro Gonçalves e Maria Pereira da Silva, família pobre, perdeu o pai aos 8 anos, passando a partir daí a trabalhar na roça para poder ajudar a mãe a garantir o sustento, ajudar a mãe a sustentar os outros irmãos. Logo que ingressou na escola, aos 12 anos, passou a escrever poesia e produzir pequenos textos. Quando ganhou uma viola da mãe, aos 17 anos, ingressou na arte dos repentes. Repentes é o que, tia? Repente são aquelas músicas que são improvisadas na horas com rima, tá? Não sei se vocês já viram na TV ou em algum lugar. Repente são aquelas músicas que são tocadas no momento. Ele pensa e já rima, fala, entendeu? O nome Patativa surgiu devido à semelhança entre seu canto e a do pássaro. Patativa é um pássaro, então é o nome de um pássaro, é um pássaro. Como ele cantava muito bem, ele foi associado, ele foi comparado com esse pássaro. É uma ave nordestina que possui um canto maravilhoso. Sua obra tem grande destaque na literatura cearense. Um de seus poemas mais conhecidos, A Triste Partida, foi cantado pelo Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O poema fala de uma família de retirantes que, sofrendo uma seca, parte para São Paulo em busca de vidas melhores. Então, essa é uma das músicas que um grande cantor, gravou e fez muito sucesso. A letra da melodia, A Triste Partida, são minhas, mas nada se compara à gravação do Rei do Baião. Ele escreveu e o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, gravou essa música. Sua poesia experimentou as cantorias e seus desafios, o cordel e sua dicção repentista. Dicção repentista, como a tia já falou sobre o repente. São palavras, são rimas, são músicas que combinam. A grande satisfação do poeta era ser reconhecido como cumpridor da sua missão de poeta, que destacou seu papel de defensor de ser caboclo roceiro. O que é caboclo roceiro, tia? É um homem simples que nasceu e trabalhou na roça. Na roça, o que é roça, tia? Lá no plantio de milho, de feijão. Então ele gostava, ele tinha orgulho do que ele fazia. Patativa é considerado um gênio da literatura cearense por ser um poeta dotado de habilidades especiais. Ele sempre teve consciência do seu dom e do seu valor como poeta. É raro. Sempre soube de sua habilidade em fazer poesia e sempre teve intenção de divulgar e transmitir a prosperidade. Então, Patativa do Assaré foi um grande poeta, um grande poeta nordestino do Ceará que foi reconhecido
como esse grande homem que fez grandes poesias, que foi um grande cordelista e também repentista. Agora a tia vai exibir para vocês, vai ler para vocês alguns desses textos dele. Outra coisa, falamos sobre o nascimento e também a tia vai citar para vocês a morte. Olha aí. Patativa do Assaré faleceu aos 93 anos, 8 de julho de 2002. Contudo, sua memória continua viva no Memorial Patativa do Assaré, na sua cidade de Assaré, no sul do Ceará. Então, lá na cidade dele, ele tem um memorial. O que é um memorial? É um espaço onde tem guardados várias coisas dele, vários cordéis, vários objetos e conta toda a trajetória dele, do momento que ele começou até o fim da vida dele. Então, vamos lá. Alguns poemas de Assaré, Patativa. A Triste Partida. Só um trecho, porque são os textos deles, as poesias deles são maiores. Então, a tia vai ler um pouquinho para vocês compreenderem. A Triste Partida. Cante lá, eu canto cá. Coisas do Rio de Janeiro. Meu protesto, Monte Glosas. Peixe, o poeta da roça. Apelo do agricultor. Se existe enfermo, vaca estrela e boi fubá. Você e lembra? Vovô oral. Aqui é só um pequeno trecho desse cordel, dessa poesia que ele compôs e o grande Luiz Gonzaga gravou. O peixe. Tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe a nadar todo inocente, medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino, a isca à vista ferra inconsciente, ficando o pobre peixe, de repente, preso ao anzol do pescador ladino. O camponês, também do nosso estado, ante a campanha eleitoral, coitado, daquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto. Depois do pleito, imposto e mais imposto. Pobre matuto no sertão do norte. Aqui é apenas um soneto dos quais inúmeros que ele produziu, que ele compôs, tá bom? Tia falou um pouquinho sobre cordel, sobre o Patativa. Tia, por quê? O que é que tem a ver o Patativa com a nossa aula? Porque na nossa aula hoje nós iremos falar sobre cordel. E nada mais importante do que nós citarmos um grande cordelista, um grande poeta cearense que foi Patativa do Assaré. Agora, a nossa atividade de hoje, vocês podem acompanhar na página 31. Olha, a tia falou sobre rimas, não foi? Olha aí, rimas são estratégias para facilitar a memorização do texto, que muitas vezes são declamados pelos cordelistas, ó, que a tia acabou de citar sobre um. Além das rimas, a métrica também contribui para a musicalidade do cordel. O que é musicalidade? Quando nós começamos a ler, ele tem rimas e aquelas rimas soam delicadamente de uma maneira fácil de ser lida. Acompanhe a leitura feita pelo professor, vocês vão acompanhar por mim, a leitura sobre a gralha azul. O que é a gralha azul, tia? A gralha, ela é uma ave de um azul intenso, com a cabeça, com penas pretas, penas pretas. Seu habitat é principalmente a região no sul do Brasil. Então, o cordel que nós iremos ler na nossa aula de hoje é sobre essa ave, a gralha azul. Ó, uma ave. E Patativa teve esse sobrenome, né? Ele foi comparado com o quê? Com uma ave, né? Que cantava, que ele foi comparado com a ave porque a ave cantava tão bem e ele também. Então, houve essa comparação. Vamos lá acompanhar? Nas terras paranaenses deste Brasil explorado, gralha azul faz um serviço, que o homem fica espantado. Cada pinhão que ela planta, toda a natureza canta. É um pinheiro preservado. Ela come seu bocado, pois se nutre de pinhão, mas depois de saciada, enterra os outros no chão. Depois volta para comer, come alguns e os que não vê, ficam para preservação. A cabeça do pinhão, ela corta e joga fora. Coa, parte fina para cima, planta e faz a hora. Essa ave azul da fauna que guarda a verde da flora.
Caçador, escute agora que a natureza é exata. A lenda nos diz assim: gralha azul não se maltrata. Não atire, meu rapaz, se o tiro sair por trás, você é mesmo que se mata. Pronto? Esse é o nosso cordel da nossa aula de hoje. Então, falamos sobre o cordelista, sobre um grande poeta, Patativa do Assaré, que também teve o nome associado a uma ave. E o nosso cordel fala sobre o quê? Fala sobre a gralha azul. Então, o que é um cordel? São palavras, são textos, são poemas, onde eles têm rimas. E essas rimas facilitam e dá prazer na hora da nossa leitura, tá bom? Então, para finalizar a atividade de vocês, vocês irão realizar as atividades propostas lá na agenda, tá bom? Qualquer coisa, chama a tia lá no grupo.